defende receber autoridade? Em primeiro lugar, qualquer estudante básico da Bíblia sabe que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico. O Novo Testamento não foi escrito em hebraico. Não é porque uma pessoa pegou o Novo Testamento grego e traduziu para o hebraico, e lá nessa tradução para o hebraico interpolou, colocou o tetragrama, isso não significa que no texto original tem tetragrama. O texto original do Novo Testamento nunca foi hebraico, é grego. Eu acho que o Francisco sabe disso. Você sabe, né, Francisco? Tem algum manuscrito do texto original escrito em hebraico do Novo Testamento? Algum manuscrito? Então ele deve saber que não tem. Entende? Não é porque uma pessoa traduziu agora, na década de 80, na década de 90, que tem. Entende? Então, textos do Novo Testamento, os textos originais, as famílias de manuscritos são em grego. Esse é um ponto. A Peshitta também não é em hebraico. A Peshitta também não é em hebraico. Então, é siríaco. Entende? Então, apresentar essa Bíblia aqui, porque da década tal, da editora tal, isso não diz nada com o texto original. Está errado. Sobre o primeiro e último, Isaías 44:6 diz assim, Isaías 44:6. Assim diz Jeová, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, diz assim, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, pôs ele sobre minha mão direita e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Esse texto de Apocalipse capítulo 1, lá em 1:8, tem aí linhas que defendem que é o pai, outras que defendem que é o filho. Eu defendi que é o filho, você está apresentando que é o pai, ok. Agora, como é que você faz com Apocalipse capítulo 1, versículo 19? Aquele que vive, ele foi morto, mas está vivo. É o pai? Ele é o pai? O que estava morto, mas agora está vivo. Ele é o pai? Não. Ele é o filho. Ele é o filho. Como que eu faço com essa afirmação de Apocalipse capítulo 1, versículo 18 e 19, e com base em Isaías 44, que lá diz que é Jeová? Então, Isaías 44:6, eu sou Jeová, eu sou o primeiro e o último. E aí vem no Novo Testamento Jesus, que não é Jeová, ou melhor, Jesus que não é o Pai. E aí ele diz assim, eu estive morto, mas agora estou vivo. Eu sou o primeiro e o último. Francisco, existem quantos primeiros e quantos últimos na Bíblia? Boa pergunta, Francisco. Pergunta final? Não, estamos começando apenas o debate. Sim, o tempo dele acabou, agora é a sua vez. Acabou. Então, quantos primeiros e últimos nós temos na Bíblia? Entendemos. Não nesse sentido que ele quer dizer. Ele mesmo falou, o que foi morto ficou vendo nesse sentido aí. Ele mesmo deu a resposta. Só que ele fugiu do texto. Eu vou ler o texto de novo aqui, ó. Né? Para ficar bem claro isso aí. Eu li muito ruim, mas agora eu vou ler direito. Não, fica calmo. Porque eu tava nervoso, ler. né? Mas faz parte, né? Tá tudo bem. Ó, ao vencedor e ao que conserve minhas obras, até o fim darei ele a autoridade sobre as nações. Bem claro isso. Então, se ele receber a autoridade de Cristo, eles não são iguais a Cristo. O contexto imediato está bem claro isso aqui. Ó. Assim como eu também recebi do meu Pai, né? E eles pastorearão as nações com vara de fé. Recebi a autoridade de meu Pai. E aí? Como que pode isso? Se ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, ele é completo em si mesmo. Ele não precisa receber a autoridade de ninguém. Aí, complemento a isso aqui, eu posso ir aqui em 1 Reis, já que ele citou o Antigo Testamento, eu também posso citar. Né? 1 Reis 8, 23, que diz o seguinte, uma oração de Salomão. Diz o seguinte, dizendo Yahvé, Deus de Israel, ninguém há como tu, em cima no céu, nem embaixo na terra. Ora, se o texto, Salomão, inspirado pelo próprio Deus, fez com que isso aqui ficasse escrito, ninguém há como tu nos céus. Como, devolvo a pergunta para o César, como, e para os ouvintes que estão ouvindo que defendem a Trindade, como que Jeová é igual a Jesus? Como Jesus é todo poderoso? Está dizendo, ninguém há como tu.
Perfeito isso aqui. Não tem como fugir disso. Desses 2 textos que citei. Explica Apocalipse aí que eu te falei. Como é que alguém recebe autoridade e é todo poderoso e ninguém é como tu? Explica esses 2 textos aí. Você não vai responder a minha pergunta, né? Não, eu te respondi. Tem 1 minuto e pouco. Tem 1 minuto e pouco. Não, é nesse sentido. No que foi morto. Você mesmo deu a resposta. Por exemplo... Tem 2 primeiros e 2 últimos. Peraí, deixa eu concluir. O profeta chamado de filho do homem, Ezequiel. Jesus é chamado do filho do homem. Significa que eles são os mesmos? De maneira nenhuma. Isso é apenas uma pegadinha que vocês fazem para tentar dizer que Jesus é todo poderoso. Mas nos textos aqui estão bem claros. Respondi, está aqui, ó. Ninguém pode ir contra a palavra de Deus. Está escrito. Ninguém é como tu. E ele recebeu autoridade. Está respondida. Embora não seja do jeito que você quer, mas as pessoas que estão lá vendo, estão vendo que não tem resposta para isso aqui, se ele é todo poderoso. Para mim está perfeito. Terminou? Terminei. Pastor César, ele apresenta aí 2 textos. Quero ouvir aí a sua resposta. 2 textos de 2 medidas. Exato. Vamos lá. É o seguinte. Na verdade, quando eu falei para ele agora na minha fala, eu disse que o texto original do Novo Testamento é o texto grego e não alguma tradução que alguém fez. O Francisco, ele sabe. Viu, Francisco? Você sabe que você baseou esse argumento numa tradução espúria. Você sabe. Independente de qual foi a editora. Porque esse texto é o que você usa? Não. Esse texto a Testemunha de Jeová usa? Não. Esse texto... Porque textos unitaristas, traduções feitas pelos unitaristas, porque está usando uma tradução de um grupo sectário unitarista. Eles pegaram João Ferreira de Almeida, não sabem nem o texto grego, colocaram em hebraico e lá apareceu o tetragrama. Aí, no afã de querer mostrar o tetragrama no Novo Testamento, porque qualquer estudante da Bíblia, igual você, sabe que não existe nenhuma vez o tetragrama no Novo Testamento em nenhuma família do texto original. E são mais de 5.000 cópias. Não tem nenhuma ocorrência. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Então, você sabe que você usou um documento espúrio aqui. Um documento no qual você mesmo não acredita. Então, você não acredita nesse documento e traz para o debate para causar uma, né, tá aqui um documento, não sei o quê. Não, nem você considera isso aí documento. Eu não considero. Não esperava que você ia apresentar um texto espúrio, mas tá bom. Tá valendo aí. Quem quiser pesquisar, pesquisa o que eu tô falando. Sobre o caso de Jesus ser inferior ao Pai, eu quero responder o seguinte. Existe algum ser humano acima de Jesus, na sua opinião? Não. A Maria é mais que ele? O José é mais que ele? Vai ser a sua pergunta final ou você vai ficar tentando raciocinar comigo? Eu ainda estou no meu tempo. Então, não, eu quero que você faça. Elabora a pergunta assim, final. Mas você não responde, né? Não. Nós somos diferentes nesse ponto. Não. Mas vamos lá. Em Lucas 2,51, a Bíblia diz assim: Jesus e desceu com eles para Nazaré e lhes era submisso. Outra versão, sujeito. Que é a mesma palavra que aparece quando ele se sujeitou ao Pai. Jesus está sujeito a Maria e a José. Por causa disso, ele é menor que eles? Por causa disso, Jesus tem uma natureza inferior à natureza de Maria, inferior à natureza de José? Não. Basta ler o texto e você percebe a situação. Agora, permanece, e aí vou usar mais um texto de Isaías 43, que fala que só tem um Deus mesmo, você está certo. Eu sou Jeová, fora de mim não há nenhum Deus se formou, nem se formará. Só que em João 17,5, Jesus falou assim: glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se Jeová não dá a glória dele para ninguém, onde é que Jesus arrumou essa glória? Para mim está encerrado esse ponto do Apocalipse 1,8. Não, o César então ele vai ter que dizer que o CPAD, aqui ó, dele mesmo pertence. Tá mentindo, que o Apocalipse 1,8 é Jesus Cristo. Beleza, as pessoas estão vendo quem está sendo aí. Quem está errado, quem não está. Beleza. Ele falou que a tradução do mundo fez a inferência. Então todos fizeram. Mas o detalhe aqui, eu volto à questão do texto, César. Ninguém há como ti. Você não respondeu. Você nem deu o texto, nem tocou. 8:23 de 1 Reis. E o Apocalipse 2:27, né? Fala que ele recebeu autoridade, assim como ele deu autoridade aos cristãos que irão para o céu. Né? Então o contexto é imediato. Aqueles que receberam não são igual a ele,
Então ele recebeu do pai, ele não é igual ao pai. Outro texto que eu vou complementar para finalizar, e você pode passar a palavra para o César, né? Não, eu estou controlando. Está controlando? Fica à vontade. Tranquilo. O tempo que o senhor tiver, o César terá também. Então vamos lá. Aqui no Apocalipse 3,12. Olha só, que incrível isso aqui. Apocalipse 3,12 diz o seguinte. A gente vai ler do... é 3,12 mesmo. Quem quiser acompanhar aí, fala o seguinte, ó. Ao que vencer, lhe farei coluna no templo do meu Deus, e não haverá novamente, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. Olha, é incrível isso, né? Como que alguém todo-poderoso, segundo César, e segundo os evangélicos em geral que estão vendo aí, todo-poderoso, terá Deus como sendo seu Deus. Cara, isso não... A pessoa que tiver um pouquinho de raciocínio, vê que não tem sentido isso. Logicamente que vocês não vão aceitar, mas não tem. Esses 3 textos que eu acabei de citar acabam com a doutrina da Trindade, que Jesus não é o Deus de máxima grandeza, e sim o próprio Jeová. Não tem. Estou satisfeito, o César não respondeu, ele pode falar o que ele quiser. A palavra é dele. Pastor César, o senhor também tem 3 minutos. Ele cita 1 Reis 8:23. Acho que o senhor anotou. Apocalipse 2:27, o filho recebendo a autoridade. E Apocalipse 3:12, o senhor fica à vontade. Bom, então vamos lá. Ok. Posso? Tá bom, irmão. Vamos lá. Em primeiro lugar, nesse momento aqui, eu quero fazer um comentário sobre o texto espúrio trazido pelo Francisco, que eu citei agora há pouco, do qual ele não comentou mais. E aí, ele está citando o texto da CPAD. Um comentário, né? E lá no texto da CPAD não aparece o texto hebraico. Ele está fazendo uma confusão na cabeça das pessoas. Então ele trouxe um texto espúrio, que não é da CPAD, falando que lá tem uma interpolação do nome sagrado. Esse texto não existe, tá? É falso, é fake. Aí ele está mostrando um livro agora da CPAD, onde Apocalipse, né? Apocalipse 1:8 apresenta ali o Alfa e o Ômega como sendo o Pai. Ok. Desde o primeiro momento, quando você falou esse texto, eu falei assim, olha, tem cristãos que entendem que é o Pai e tem cristãos que entendem que é o Filho, em Apocalipse 1:8. Você deve lembrar. Hoje mesmo eu falei isso agora há pouco. Falei, tem gente que entende que é o Pai, tem gente que entende que é o Filho. Como eu defendi que é o Filho, tá bom, você está dizendo que eu não respondi. Então essa é a 3ª vez que eu vou falar sobre isso. Essa é a 3ª. Eu falei na outra vez, falei hoje, só que agora há pouco você disse que eu não respondi, e agora eu vou falar pela 3ª vez. Então é essa, Francisco, que é a 3ª vez, presta atenção que a sua memória parece que é bem curta. Esta é a 3ª vez que eu vou falar sobre isso. 3ª, tá certo? Uma lá, outra aqui e agora. Vamos lá. Apocalipse 1:8 tem uma boa discussão se lá o Alfa e o Ômega é o Pai ou o Filho, porque é uma discussão textual sobre a gramática do texto grego, que não tem nada de hebraico lá, nem tetragrama. Só que, o que eu posso fazer para mostrar para você que se trata do Filho? Mostrar o testemunho do próprio texto, do próprio livro do Apocalipse. No capítulo 21, versículo 6, diz assim, ó, e disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Esse que está falando é Jesus. Esse que está falando aqui é Jesus. Em Apocalipse 21:6 não tem discussão textual como tem no capítulo 1, verso 8. E aqui o Alfa e o Ômega é o filho. É Jesus. Se esse texto não estiver bom para você, tem mais um. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Aí eu quero perguntar para você. Está escrito assim, ó, 12, 13. Eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Quem é que cedo vem? É o pai ou é o filho? É o filho. O meu galardão está comigo. Esse texto, aqui é o filho falando, é um texto que você deve conhecer, lá de Isaías, falando que Jeová vai voltar desse jeito. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então vamos de novo. Quantos primeiros e últimos existem? Porque se lá em Apocalipse 1:8 eu disse que é Jesus,
e diz que é uma boa discussão textual entre técnicos para falar sobre, olha, uns dizem que é o pai, outros dizem que é o filho, porque o texto ali não é tão simples. Só que agora eu estou apresentando mais dois, no mesmo livro, escrito pelo mesmo autor, dentro das 4 linhas da Bíblia. Apocalipse 21:6, Jesus é o alfa e o ômega. Apocalipse 22:12, Jesus é o alfa e o ômega. Quantos alfa e ômegas existem, Francisco? Por favor, quantos alfa e ômega existem, Francisco? então- Ele provou contextualmente dentro do livro do Apocalipse que o alfa e o ômega é o Cristo. E agora? Então, César, quando eu te falei que você não respondeu, eu respondi, estou me referindo aos textos que eu te citei. Né? Você vai ficar aí toda hora fazendo a mesma coisa, fazendo a fumaça em cima disso aí. Mas ele não respondeu? Em cima do fake news que você trouxe? Não, Vou não, fazer, claro. Não. Claro que não, eu vou é a minha vez de falar, dá licença, é a minha vez de falar. traz um texto expuro. Eu respeitei sua hora, é minha vez. Vamos lá. Eu pedi para explicar Apocalipse 2, 26 e 27, você não explicou, você nem comentou. Eu pergunto de novo, você acha que ele já está na mesma tecla? Eu vou na mesma tecla. Como que pode, gente, pare raciocínio, pelo amor de Deus. Como que alguém é todo poderoso e recebeu autoridade, gente? 1 Reis está dizendo, não há Deus como ti nos céus. Como que Jesus é todo poderoso, gente? Parem em raciocínio. Eu sei que o César não vai dar a mão palmatória. Ele não respondeu. Como que alguém todo poderoso, gente, chama Deus de meu Deus? Não cabe. É por isso que a dúvida de quem é alfa e ômega ele também está respondendo, porque com esses textos, acaba com isso. Não tem que... 2:27 não é isso que diz. Então, Não, é minha vez de falar. Não, é minha vez. Calma, Francisco. Não, só tô calmo, mas ele me interrompe, pô. Você vai falar, Eu calma. não interrompi ele. Ok, eu fala. vou responder 2:26, 27. Só que não é isso que diz, entendeu? Eu tô te ajudando, porque você citou o texto errado, e cita o texto certo, porque não é 2:26, Não é 27. 2:26, Apocalipse 2:26, 27. Lá diz, é o que vencer, vai reger as nações com vara de ferro. Sim, fala que ele recebeu a autoridade do Pai. Lê o texto, Tá Francisco. bom, pode ser que... É o 28. Tudo bem que seja. Não, Francisco, calma. Calma, Não precisa ficar Francisco. nervoso. Peraí, isso aqui... Não, calma aí, Você calma tá aí. tomando meu tempo, Francisco, poxa. O calma aí. debate aqui é Calma. ideias, Só um minuto. não é pessoas. Francisco, me perdoa, eu não quis te ofender. É que você citou o texto que não é. Você disse 26, 27. Quando eu abri aqui, não diz o que você está dizendo. Eu estou dizendo, você quer ver qual que é o texto para eu responder? Cita o texto. Agora eu estou Francisco. vendo aqui que é o 28. Tá tudo bem. Agora o tempo é todo seu. Você concorda que ele Não, recebeu... o tempo é todo seu. Eu não quis te interromper. Só que o texto não é esse, entendeu? Só isso que eu falei. Tudo bem. Mas, Fala, Francisco, a mas palavra também, é sua. assim como eu dei autoridade para vocês, os discípulos lá, eu recebi autoridade. Está bem claro. A Peixita não está muito bem, velho, mas vocês que estão acompanhando, leiam na João Ferreira de Almeida, está bem claro. Eu recebi autoridade. Isso é incompatível para alguém dizer que é todo poderoso. Então, o estudo alfa e ômega, vamos mudar, porque não é. Aí eu vou aqui, que ele me atrapalhou. Vamos lá aqui, ó. No Ele Apocalipse. apenas te interpelou. Tudo bem, mas não pode, é meu tempo, poxa. 22. No mesmo contexto que ele falou aqui, ó, 22:9 diz o seguinte, ó. Depois a gente vai ver a questão da adoração, né? Mas ele disse, não façais isso. Eu sou o teu co-servo, né, no caso João falando, teus irmãos e os profetas. Que Deus guarde as palavras deste livro. Adore a Deus. Olha, como que João, se Jesus é o Todo-Poderoso, como o César está falando, João dirigiu as palavras adore a Deus, não a Jesus. É bem claro isso, gente. Tá bem claro. Para mim, tá encerrado esse ponto aqui. Vamos para outro. Deixa que as pessoas vejam, César, o que você tá falando aí. Beleza? Tá bem claro. Você não respondeu os textos que eu te citei, cara. Tá, pode passar o ponto. Pode passar? Pode passar. Então vamos lá. Francisco, fica calmo. Nós estamos aqui. Eu sei que os ânimos às vezes se acirram, Não, mas aqui não, não isso há é normal, mas o desrespeito. objetivo não, sim, mas Sim. eu não faltei com respeito a ninguém. Sim, você está expondo a sua tese, o César está expondo a tese dele. Quem vai julgar são os ouvintes. Beleza. Não é? Não é? Porque você não vai mudar de ideia, eu tenho certeza. Não, porque ele César também não vai mudar de ele ideia. entrou no meu tempo. Então, né? isso é para as pessoas verem, beleza? Então, Fica tranquilo que eu estou aqui mediando o debate. E estou bom. sendo o mais imparcial possível. De fato, César, a palavra é sua. de fato, eu entrei no tempo do Francisco não apresentando argumento nenhum. Sim. Eu apenas entrei no tempo Pra ele citar dele o dizendo texto. assim, ó, esse texto que você está dizendo não está dizendo isso. Eu fui na Bíblia, não diz isso. Então você quer arrumar o texto, falar qual é o texto certo, porque eu vou no texto certo e vejo o argumento. Apenas isso, mas parece que isso desestabilizou emocionalmente o Francisco. Então, Não, mas calma. Debate é assim fica aí a mesmo. questão. Então, primeiro, sobre o caso do alfa e do ômega, eu acho que não tem saída para o Francisco. Porque o alfa e o ômega, se ele diz que lá em Atos... toda hora eu falo Atos. Se lá em Apocalipse 1:8 é o pai, É o debate. piorou para o Francisco. Porque se lá é o pai,
No capítulo 21 é o filho, e no capítulo 22 é o filho. E aí a pergunta permanece, pergunta que ele não responde, sobre quantos primeiros e últimos existem. E essa pergunta eu estou fazendo desde a primeira vez que eu encontrei o Francisco. Sobre essa questão dele ter recebido do pai, eu disse, e não tem problema nenhum sobre isso. Existe uma doutrina dentro do cristianismo bíblico, que é o subordinacionismo, que explica que o filho está subordinado ao pai. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e diante, está dizendo assim: tende em vós mesmos o mesmo sentimento qual houve em Cristo Jesus, o qual, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus. Igual a Deus. Quem disse isso? Está lá. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, até o versículo 7. Pode ver o texto, que eu não estou citando o texto errado, como o Francisco está fazendo. Entendeu? E nem estou apresentando texto espuro, apenas versículos. Então, Filipenses 2 está dizendo que ele é igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Assumiu a forma humana e, tendo sido achado na forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Esse nome é Jeová. Lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios, que Jesus Cristo é Senhor. Vocês, TJs, gostam de substituir Kyrios no Novo Testamento sempre pelo tetragrama. Só que nesse texto, por algum motivo, vocês não substituíram. Toda vez que vocês colocam um tetragrama lá no Novo Testamento, por imposição de vocês, o que é uma violência ao texto original, porque não diz isso, toda vez que aparece Jeová na Bíblia de vocês, é porque lá está escrito Kyrios. Mas aqui é Kyrios, só que é para Jesus. Deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jeová é sobre todo nome. E esse nome aqui, em Filipenses, é a Jesus. Então, a pergunta que você está achando que eu estou correndo, que eu não tenho resposta, não sei o que lá, Jesus se submeteu, Jesus se esvaziou-se a si mesmo. E, passando a bola para o Francisco, eu deixo aqui Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nele, em Jesus, Francisco, habita corporalmente toda plenitude da divindade. Toda plenitude. O que é toda? O que é plenitude e o que é divindade? Nele, em Jesus, habita corporalmente toda plenitude da divindade. Eu queria muito que ele comentasse Apocalipse 1:8, que está resolvido lá com o capítulo 21 e 22, acho que ele não vai comentar, e agora Colossenses capítulo 2, versículo 9. Francisco, palavra sua. Palavra minha, então. Para mim está resolvido. E para o pessoal que tem um pouquinho de raciocínio, viu que lá ele recebeu a autoridade, ele não pode ser igual ao pai. Ele recebeu no céu, ele não estava como homem. Ele não estava vazio de si mesmo. Concordo que ele se esvaziou, ele estava submisso ao pai. Vocês bem dizem quando ele esteve na terra. Beleza? Então, as pessoas estão vendo que você não respondeu. 1 Reis, não há Deus como tu no céu. Então ele não pode ser tu, porque não há Deus como ele no céu, como o próprio pai. Então está respondido. As pessoas vão ver, César, quem está certo, quem está errado. Aí você citou... quando você citou Filipenses, você esqueceu de ler o 11, né? Que fala que todo joelho se dobre, né? É 2:9, você leu? Acho que foi isso, né? Depois, que é o contexto, mas para a glória do pai, né? Gozado, né? Ele é Deus e a glória era para o pai. Então, algo que se pensar. Agora você citou Colossenses, não é isso? 2:9. 2:9. Vou te responder. Colossenses 2:9. Nele habita Isso, corporalmente né? toda a plenitude. A palavra plenitude ali no grego é pleroma. Pleroma. Para o nosso ouvinte. É mais para frente, Francisco. É para lá. Um pouquinho. Tá aqui, Colossenses, né? Então, quando a gente volta aqui um pouquinho, no 1:19, diz o seguinte, ó. É 9. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Beleza. Quando a gente vai um pouquinho, acho que é Efésios, né? Efésios. Para trás. Um pouquinho pra trás aqui. Isso. Só um pouquinho. Só. Filipenses. Efésios 3:19, por coincidência, diz o seguinte. Ó, é de entender a excelência do conhecimento do amor de Cristo para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Isso aqui é aplicado, é a mesma palavra, né? A plenitude também
foi aplicada àqueles cristãos que irão reinar com Cristo no céu, certo? E 1,19 diz que foi do agrado do Pai que a plenitude desse habitasse. Olha, como o Pai sempre teve plenitude, ele sempre foi divino, ele não precisou pegar atributos de ninguém. Ele sempre teve. E Jesus Cristo, ele recebeu do Pai a plenitude. Mostra que ele não é igual. Tá bem claro isso aí. Entendeu? Então, se nós levarmos o raciocínio do César, os cristãos aqui que por ter recebido a plenitude serão deuses também igual ao Pai. Estou satisfeito com a minha resposta. Não, você esqueceu, às vezes, não sei, mas aí você acabou de esquecendo o primeiro e último, lá de Apocalipse capítulo 21, capítulo 22. Não, o pessoal que lá é Jesus. Não, o pessoal tá vendo quem tá certo e quem tá errado. Não, vamos para outros pontos, nós vai ficar o debate inteiro. Tá, então vai ficar claro que você vai fugir desse. Não estou fugindo. Então responde. Não. Eu já te respondi, vou responder pela última vez. É Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Sim. Quem é o primeiro e último? Quem é o alfa e o ômega lá? Se ele é igual, que um título aplicado a um quer dizer que ele tem, os textos foram bem claros. Ele recebeu autoridade. Se ele recebeu autoridade lá no céu, ele não tem como ser o Todo-Poderoso. A minha resposta é essa. Lá não diz isso. Lá diz assim, ó. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Capítulo 21, versículo de número 6. Capítulo 22, versículo 12, diz assim: eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Lá não está dizendo a autoridade que recebeu de nada. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, só a questão é, você vai correr ou vai responder? Eu respondi. Então, se não satisfaz você, as pessoas vão qual ver. foi a sua resposta? Eu não entendi a sua resposta. Eu já li 1 Reis quantas vezes para você? Que lá no céu não existe Deus como tu. Se ele é todo poderoso, como é que ele pode? Leu o texto. Então agora vem. Vou usar esse texto de Reis, que ele está dizendo que eu estou correndo o tempo todo de Reis e tal, tudo mais. De fato, lá no livro dos Reis, está dizendo que não há outro. Né? Só existe um. Isso parece muito com Isaías 43. Isaías 43 diz assim, ó, vós sois minhas testemunhas. As TJs gostam muito desse texto. Vós, versículo 10, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. E meu servo a quem escolhi, para que saibais e creais, e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou. Antes de mim, Deus nenhum se formou. Aqui é Jeová Deus falando, eu acho que você vai acreditar, eu acho que pelo menos isso você vai falar, não, é Jeová Deus mesmo. Vamos lá. Isaías 43, 10, diz, eu sou Jeová, antes de mim, Deus nenhum se formou. Depois de mim, Deus nenhum haverá. Eu sou o Senhor. Se Jesus é Deus para vocês, porque o Jesus ser Deus é sempre um problema para as TJs. Como que eu sei disso? Porque vocês já mudaram 3 vezes João capítulo 1, versículo 1, na tradução de vocês. Porque Jesus ser Deus é um BO, é um problema. Só que aqui em Isaías 43, igual você está citando em Reis, está dizendo que fora de Jeová, Deus nenhum se formou. Nenhum Deus se formou fora de Jeová. Jesus é Deus fora de Jeová, Francisco? Responde para mim. Ele é Deus fora de Jeová? Se você ler o contexto aqui de Isaías 43, 44, Isaías 44, versículo 6 diz o seguinte: assim disse Yahvé, o rei de Israel, eu sou o Salvador, Yahvé dos exércitos, seu nome, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Então, quando a gente volta para o contexto 43, 12, diz o seguinte: declarei, salvei e anunciei, e não entre vós Deus estrangeiro. Então, aqui está falando dos deuses das nações. Diferente de 1 Reis, os deuses das nações são deuses falsos. Eles não existem nos céus. Então, quando Jeová falou ali que não há alguém como ele, era nos céus. Nos céus não existe Deus falso. Então, elimina qualquer possibilidade de Jesus ser igual a Deus, lá em 1 Reis 8, 23. Porque quando todo esse contexto aqui, ele está falando dos deuses das nações. Ele não está falando de Jesus Cristo. Está bem provado. Veja o contexto, 43, 12. Respondi a pergunta dele. Pronto? Pronto. César. Vamos lá. Vamos lá. O texto diz o seguinte, versículo 11. Eu sou o Senhor. Ele não está dizendo de ver Deus falso, ele está dizendo assim, fora de mim não existe outro. Fora de mim, Deus nenhum se formou. Tá certo? Fora de mim, Deus nenhum se formou. Eu anunciei a salvação, eu realizei, e Deus estranho, o que é Deus estranho ali? Deus fora dele. Não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor.
O fato é que não há outro fora de Jeová. Não há outro fora de Jeová. Só existe um Deus. Esse Deus é Jeová. Esse Deus é Jeová. E esse problema, as testemunhas de Jeová lutam com ele. Porque João capítulo 1, vocês já traduziram entre colchetes, fora do colchete. Quando tudo porque Jesus é apresentado na Bíblia como Deus. Ademais disso, em Isaías 45, 23, diz assim, ó: por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. Joelho se dobrando, língua confessando. É exatamente o que acontece diante de Jesus Cristo no texto de Filipenses, que eu citei agora há pouco. E esses tipos de... Quando você começou a sua fala, você começou a citar lá o ele, né? Que, para quem não sabe, enfim, para quem não estuda muito, acha que ele significa o Deus Todo-Poderoso. Às vezes sim, às vezes não, é uma palavra genérica, né? Serve para homem, serve para reis, serve para... tal. E eu estou dizendo, tá, e quando aparece o tetragrama? Aparece o tetragrama para Moisés? Não. Aparece o tetragrama para Isaías? Não. Aparece o tetragrama para algum ser humano? Não. Só aparece no Antigo Testamento se cumprindo em Jesus Cristo. Quem é o primeiro e último lá em Isaías 44? Jeová. Quem é no Novo Testamento? Jesus. Quem é o último e o primeiro? E quem é, diante de quem o joelho se dobra? De Jeová. E aqui, de Jesus. Diante de quem a língua confessa? De Jeová. E aqui, de Jesus. E isso não acontece com nenhum outro ser humano. Então, a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4, eu acho que é isso. Deus Pode ser que esteja errado. Acho que é 4:4. Isso. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então eu não espero, a menos que seja uma obra de Deus, que haja conversão. Mas a Bíblia diz que, por exemplo, João 12:40, 43, Jesus diz assim, ó, Isaías viu o meu dia. E lá ele cita Isaías 6. O que diz Isaías 6? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Ele viu Jeová. Isaías 6, Isaías viu Jeová. João 12, Jesus cita Isaías 6 e fala assim, era eu. Ele me viu. É o que eu tenho a dizer. Francisco, e aí? Uma boa pergunta do César, Francisco, é sobre essa questão de ele, que é um nome genérico de Deus, e não apresenta em nenhum texto bíblico o tetragrama, e os judeus diz Hashem, o nome, ou Adonai, o meu Senhor, para Moisés, para anjo, só aparece para Cristo. E agora? O tetragrama só aparece para Cristo ou para Jeová, você quer dizer? Mas não é a vez do César fazer a pergunta? Que pergunta que você quer fazer para mim? Não, acabei de fazer. Qual que é a pergunta? Não entendi. Pergunta novamente para ele, César. Vamos lá. Eu disse que em Isaías capítulo 6 aparece Jeová e Isaías vê Jeová. Em João capítulo 12, Jesus Cristo cita Isaías 6, segundo o versículo 40, lá é um texto de Isaías 6. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, dentre as próprias autoridades, creram nele. Está falando de Jesus, não está falando do Pai, está falando do Filho. Se Jesus não é Jeová, como é que ele usou esse texto de Isaías capítulo 6, que lá é Jeová, e ele disse que era ele? Posso responder? Pode, seu tempo. Você percebeu a contradição que você acabou de falar aí? No começo da sua palavra, você falou o seguinte: eles não são a mesma pessoa, não é unicismo. Você falou isso aí, tá gravado para todo mundo ver. Claro, não é mesmo. Aí você está dizendo que Isaías viu Jeová e João viu Jesus Cristo, não é isso? No capítulo 12 lá de João? Não disse isso. Não, peraí. Então você quer dizer que são o mesmo? Não são o mesmo. É comum na Bíblia, né, dos evangélicos, citar. Por que ele viu Isaías? João viu Isaías. Não, João viu Jesus. Porque ele estava à sua destra. Era comum numa visão do Todo-Poderoso com o Espírito Santo ele ver. Um citou um e o outro citou o outro. Agora, vou te provar que eles um não é igual ao outro. Por quê? Aqui, ó. Viu a glória dos dois, certo? Quando a gente vai em Mateus 7:27, diz o seguinte: porque o Filho do Homem haverá de vir na glória de seu Pai. Olha, como que ele é igual se ele precisa tomar a glória emprestada do Pai para vir? Que Deus Todo-Poderoso é esse? E não são mesmo. Eu não posso usar a glória do outro para vir. Ele tinha que ter glória própria. Tá bem claro. Quem quer ler, o pessoal quem estiver vendo o debate, Mateus, né?
16, 27, vou até repetir. Porque o Filho do Homem haverá de vir na glória de seu Pai. Ué, que todo poderoso é esse que não tem glória própria? Precisa pedir a glória do Pai emprestado para vir? Gente, é claro os textos que eu estou citando. Não tem como ele ser o Deus Todo-Poderoso. É isso que a gente está dizendo desde o finito. Tá aqui outro texto que prova claramente que os dois, embora tenham glória, mas ele usou a glória do Pai emprestado. Quando a gente vai em João 17, versículo 24, diz o seguinte: tu me deste a glória que eu tenho junto de ti desde a fundação do mundo. É mais ou menos isso que eu tenho. Eu posso ler o texto, né? Eu estou no meu tempo, né? Vamos em João um pouquinho aqui, ó. João 20. Não, é João 17. João 17, desculpa. Acho que é o versículo 24. Também não, o versículo é 5. É o 5. Não, é isso que eu quero dizer. É o seguinte. 17, 24 diz o seguinte: Pai, desejo que onde eu estiver também esteja comigo, os que tu me destes, para que contemple minha glória, a qual me destes, porque me amaste desde a fundação do mundo. Gente, isso é bem claro. Olha o contexto. Quando foi a fundação do mundo? Ele nem estava na Terra. Isso aqui está no pretérito. É uma ação passada que remete ao futuro. Agora leu 5. Calma aí. É minha vez. Depois você faz a pergunta. Então é uma ação passada que reflete vem até os nossos dias. Ele deu glória para o próprio Jesus Cristo. Estava no céu. Aí ele vem na glória do Pai em Mateus, que eu acabei de ler, Mateus 16, versículo 27. Ele não tem glória própria. Ele pegou a glória do Pai emprestada, ou o Pai o deu para ele como queira. Como é que ele é Deus Todo-Poderoso? Recebeu glória do Pai. Não faz o menor sentido. Então as pessoas que estão vendo, está bem claro isso aí. Que ele não tem como ser igual ao Pai. E estou provando isso biblicamente. Agora leu 5. 5 onde? Do 17? O mesmo versículo. O mesmo capítulo. Só leu o versículo 5. Agora, Pai, pois meu Pai glorifica-me junto de ti, com a glória que tinha ao teu lado antes desse mundo existisse. Sim, ele tinha glória, mas foi dada pelo Pai. O que está provando isso aí, César? Antes do mundo existir. Ele tinha glória? Ele tinha glória. Junto com o Pai. Sim, mas quem deu a glória para ele? Tá na minha vez agora ou não? Não. Você me interrompeu, não é um bate-papo que a gente está fazendo? Então, quem deu a glória para ele? Francisco, você não deixa eu te interromper. Então, você quer falar, continua falando. Depois eu falo. Deixa eu concluir, então aí você pode falar. Então, okay. Quem deu a glória para ele? Ó, a glória que tu me deste. Ele tinha glória junto do Pai, mas quem deu para ele? O próprio Pai. E ele vem na glória do Pai. Então, estou provando que ele deu, ele recebeu. Se ele recebeu, ele não tinha. Qualquer pessoa que com um pouquinho de raciocínio entende isso aí. Então, Bíblia. Eu não usei texto, não usei dicionário que você reclamou da outra vez. Estou usando a Bíblia, unicamente a Bíblia. Ok. Agora, se Jesus recebeu essa glória do Pai, como é que você responde Isaías 42:8? Cita o texto, que eu não sei de qual. Eu sou Jeová. Esse é meu nome. A minha glória a outro não darei. O contexto de Isaías, posso responder? Por favor. Eu não quero entrar na tua voz, desculpa. Porque o tempo lá eu não estou procurando, não acho. Então, não, agora é livre, agora é livre. Não, tudo bem, eu entendi. Não, César, eu entendi. Outra vez, nós tivemos um debate amistoso e dessa vez parece que você ficou nervoso. Não fiquei nervoso. Para mim tá tudo bem. Tá tudo Vamos bem, lá. então. Isaías... Repete então o texto. Desculpa. Isaías 42:8. Eu vou ler. Jeová diz assim, ó. Eu sou Jeová. Esse é meu nome. A minha glória a outro não darei. Ele não dá a glória dele para ninguém. Jeová não dá a glória dele para ninguém. Eu sou Jeová, esse é meu nome, a minha glória a outro não darei. Em João 17:5, está dizendo assim, ó. Pai, agora glorifica-me com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Aí, para piorar, na minha opinião, a sua situação, você foi lá no versículo 20 e fala assim, mas quem deu essa glória para ele foi Jeová. Tá. Só que Jeová diz que ele não dá glória para outro. Só Deus tem glória. Só Jeová Deus tem glória. Se ele não dá a glória dele para ninguém, como é que Jesus tinha glória com o Pai, dada por Jeová, que diz que não ia dar para outro que não fosse Deus? Como que fecha essa questão, por favor? Simples de fechar a questão. Você respeita o contexto de Isaías, que lá, logicamente, a questão que envolvia era os deuses falsos das nações. Então Jeová estava provando para a nação de Israel, gente, eu sou glorioso, eu não compartilho minha glória com ninguém, mas quem? Os contextos estavam falando de deuses falsos, César, senão a Bíblia é uma contradição. Ele deu, está bem claro. Então você está negando o que o pai falou aqui? O que o filho falou? Ó, com a glória que me deste, está bem claro aqui. Gente, eu não posso fugir disso. Então como é que eu vou harmonizar esse texto de João 17:24 com o que você falou? Então a Bíblia é contraditória para você? Para mim não é, porque ele falou que glória que me destes. Essa é a diferença. Não, eu não terminei. César, eu não terminei. Deixa ele falar. Não terminei, César.
Vai, Francisco, Não, fala. tá bem claro. Agora... Calma, viu, Francisco? Não, Calma. é porque eu quero ser mais eloquente, mas não tô ofendendo Eu vocês, sei. desculpa. Não, eu sei, Tá bom, tá vamos tudo lá. bem. A glória que tu me deste, tá bem claro o texto. Então, a Bíblia, nós temos que pegar a Bíblia e jogar lá fora, porque é totalmente contraditória. Se for no sentido que o César está falando. Por quê? Se ele não compartilhou a glória com alguém, a gente tem que ir no contexto e entender que é com os deuses falsos que ele falou isso aí. As nações tinham que entender que ele era o máximo. Ele é o máximo. Então, a nação de Israel entenderia que ele não compartilha glória com deuses falsos. É tanto que os nações de Israel, com o tempo, passou a adorar deuses estrangeiros. Você percebeu? Era nesse sentido que ele estava falando. Mas aqui ele falou que deu a glória, é bem claro isso aí. Mas aí, Francisco, com muito respeito, então Não, Jesus não. é um Deus falso? Não, eu não falei isso. Ele falou, eu tô falando, não mistura as duas coisas, não é a sua vez. Não, Então, peraí. não, A eu tô pergunta é de quem? mediando Não. verdade. Não, peraí, você não tá debatendo. É o Não, César. eu tô perguntando. Mas você é apenas. um mediador. Sim, cara, mas você eu não posso pode... perguntar. Não pode. Não Posso, pode. posso. Aí virou Então tá salada bom, de fruta, vamos lá. poxa. Não, calma, eu quero que, por favor, eu não faltei com respeito com o senhor. O mediador aqui sou eu. Se eu não mas tiver liberdade de para fazer uma perguntar. pergunta, eu tenho que sair daqui agora. Não, desculpa, Marcelo, mas você não pode ver. É o César, eu tava fazendo uma pergunta Eu dele. te fiz uma pergunta simples. Mas você também tá Ó, falando... só que você pode falar, Marcelo, não vou responder a sua pergunta. Tá bom, então não vou Pronto. responder. Deixa Ok. eu responder essa César pergunta, Cavalcante, por Desculpa, favor. eu fiquei um pouco nervoso por causa Não, disso. não Você tem entendeu? nenhum Então, problema, só não tem resumindo, nenhum porque problema. você me atrapalhou, eu tenho direito de responder. Mais uma vez. Agora que me deste, gente. Tá bem claro isso aí. Ok. Não é Jesus que está dizendo aqui? Ele deu glória para ele. Ele recebeu do Pai. César Como que eu vou negar isso? Cavalcante, Então vamos lá. por favor. Diferente do nosso primeiro encontro, esse encontro foi muito mais trabalhoso, Sim, né? O Francisco veio muito nervoso. E Não tô nervoso, César. Para com isso, afobado poxa. para. Não tô nervoso. Assiste o debate depois, você vai ver. Não tô. E aí, textos claros, né? Ele está dizendo, então então é melhor falar que a Bíblia então é falsa, não sei o quê. Essa é a posição da Testemunha de Jeová desde o seu nascimento, desde a sua fundação. Desde a sua fundação, vocês negam a Bíblia. O tempo todo. O tempo todo vocês negam a Bíblia. Quando você lê um texto e o texto não diz o que você acredita, tem duas opções. Ou você muda o que você acredita, ou você muda o texto. Vocês mudaram o texto. Vocês confeccionaram uma Bíblia com uma tradução espúria que qualquer colegiado de pessoas técnicas no assunto não passa uma página da Bíblia da Testemunha de Jeová. Tá certo? Só a Testemunha de Jeová. E como todas as seitas restauracionistas, tem esse discurso, né, de que nós estamos certos, todo o resto está errado e tal, tudo mais. E aí quando você acha um texto que é complicado de resolver, porque, por exemplo, aqui Jeová diz que não dá glória dele para ninguém. Aqui Jeová diz, eu sou o Jeová. Esse é meu nome. A minha glória eu não compartilho com ninguém. A minha glória eu não compartilho com ninguém. Aí aparece João capítulo 17, Jesus dizendo assim, Pai, agora glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quer dizer, antes de existir mundo, Jesus tem glória com Jeová. E aí quando o pastor Marcelo... Porque quando eu apresentei os dois textos, a conclusão era óbvia, que todo mundo está ouvindo aqui entendeu. Tão óbvia que o pastor Marcelo falou assim, tá, então qual é o próximo passo? Então Jesus é um Deus falso? Não. Então esse é um problema. Jesus é um problema para a Testemunha de Jeová. A divindade de Jesus, que você crê, porque você crê que Jesus é Deus. Não crê? Você crê que Jesus é Deus. E ficou ruim no primeiro debate quando eu fiz essa pergunta para você. Mas para você Jesus é Deus? Mas não sei o quê. Mas não sei o quê. Mas não sei o quê. Peraí, se Jesus é Deus, quando você encontra um sábio, com ele você aprende. Quando você encontra um professor, você senta e estuda. Mas quando você encontra Deus, você adora. Jesus é Deus. E aí quando você encontra os textos bíblicos que diz que Jesus é Deus, no Antigo Testamento, diante de Jeová, todo joelho se dobra. No Novo Testamento, diante de Jesus, todo joelho se dobra. No Antigo Testamento, ele é o primeiro e o último. No Novo Testamento, ele é o primeiro e o último. No Antigo Testamento, ele está sentado no trono e tal. No Novo Testamento... Parei, Francisco, pode deixar. Isso aí? Eu estou satisfeito. Tá satisfeito? Então, eu também estou. Vamos lá. Parafraseando algumas coisas que você falou aí. Você falou que todo joelho se dobre, de Filipenses 2:11. Tá? O senhor sabe, pode ler quem tiver com a Bíblia. Diz o seguinte: nos céus e na terra, para a glória de quem? De Deus o Pai. Olha, como que pode? Ele ser igual ao Pai, a glória bate nele e vai para o Pai.
Tem sentido isso, né? Aí eu vou ler mais o texto para a gente encerrar, a gente pode ir para outro ponto, que eu vou fazer a pergunta da próxima. É o seguinte, ó. Vou ler o texto uma vez, ó. João 17, 24, para ficar bem claro. Pai, desejo que onde estiver também esteja comigo, né? Os que tu me destes, para que contemple minha glória, a qual me deste. Sou eu, gente, que estou dizendo? Ou é o próprio Jesus que está dizendo que ele recebeu glória do Pai? É isso que eu estou dizendo. Então, para que nós podemos resolver essa aparente contradição que para o César está se contradizendo, Jeová, lá em Isaías, está se referindo que ele não compartilha a sua glória. As pessoas podem olhar o contexto. É apenas com os deuses falsos. Não tem sentido isso aí, certo? Então, para o César, as palavras de Jesus aqui não faz. Não, aliás, não vale. Está bem claro, eu respondi. Ele falou que não, mas eu respondi. Ele recebeu glória sim do Pai. E lá em João, Mateus 16, 27, né? Fala que ele vai vir na glória do Pai. Então ele recebeu, porque se ele não vinha na glória do Pai, ele vinha na glória dele, né? Então tá bem claro, para mim tá satisfeito. Então as pessoas estão vendo o debate, né? Eu até desculpa que eu fiquei nervoso um pouquinho, né? Porque ele entrou no meu tempo, mas peço desculpa. Errar é humano, beleza, César? Você entendeu? Então é isso. Bom, vai para outro ponto agora? Bom, mais uma vez, que fique claro que é só voltar o tempo. Eu não entrei no tempo do Francisco para debater com ele. Eu entrei no tempo dele porque ele citou um texto que quando eu fui procurar não era. E querendo ajudá-lo, eu disse, não é esse versículo. E virou um tendel quando eu falei isso. Não, tá César, então, é humano, eu te peço texto, desculpa. Humildemente, a gente pode pular para outro ponto. Está desculpado. Está desculpado. Obrigado. Tá na minha vez agora? Você acabou Sim. de falar. Pode falar. Tá Quantos bom. minutos tem para cada um? Não, tá livre. Eu tô controlando Você tá aqui. controlando, Tô mas controla controlando. igual o tempo. Né? Bom, Francisco, você falou, eu não te interrompi nenhuma vez, o César vai falar agora. Tá bom. Tá certo? 1 João capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando você encontra a divindade de Jesus nas Escrituras, por mais difícil que seja, tem duas opções. Ou você adora Deus, porque Deus a gente adora. Deus verdadeiro a gente adora. Ou você adora esse Deus, ou você assume a postura dura, né? A postura de dura serviço e se rebela contra esse Deus. Só que um dia nós estaremos diante de Deus e é Jesus que vai voltar, né? E aí ele vai dar a paga a essas pessoas. Então, a Bíblia diz que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E vez após vez, textos do Antigo Testamento se cumprindo em Jesus Cristo no Novo Testamento. Textos onde o Jeová divino aparece no Antigo Testamento, se cumpre na pessoa do Filho no Novo Testamento. Vez após vez. A opção da igreja bíblica, da igreja na história, é adorar a Jesus, servir a Jesus, reconhecê-lo como Deus. E não como as testemunhas de Jeová chamam chamam Jesus de, ele é apenas mais um profeta, apenas um servo, Não. Você assumiu no outro debate, Jesus Cristo é Deus. Então já está resolvida essa questão. Se Jesus é Deus, agora como que a gente faz quando a gente se encontra com Deus? Se ele é Deus. A minha pergunta foi, ele é Deus falso ou verdadeiro? Não, ele é Deus verdadeiro. Então, se ele é Deus verdadeiro, quando você encontra o Deus verdadeiro, qual é a opção? Quais opções você tem? Pois não, então, Francisco. Vamos parafrasear. E estamos caminhando, pessoal, rapidinho para o encerramento desse debate, não é? Estamos ao vivo pela Rádio Musical FM, YouTube, Rádio Musical FM, YouTube e César Cavalcante, YouTube. Eu vou dar a palavra ao Francisco, depois vamos fazer um break e vamos para as considerações finais de ambos os lados. Então vamos lá. Então aqui eu tenho a palavra latreia, o latreu, como vocês são peritos em grego, né? Vocês sabem mesmo o que eu estou falando, né? Uhum. Ela aparece em Mateus 4:10, que a adoração ali, Jesus mandou adorar unicamente o Pai, né? Quando a gente vai aqui no Apocalipse, você falou que Deus tem que ser adorado, né? Beleza, concordo com você plenamente, né? Ó, eu vou citar aqui, gente, para vocês verem, ó. Dizer que não é da Testemunha de Jeová. Paulo César Olivetti, analítico interlinear. Essa palavra latreu, se eu estiver errado na pronúncia, pode me corrigir, não fica tem problema. tranquilo, a gente não está aqui para... Tá, então vamos lá, diz o seguinte, ó. Apocalipse 22:3.
Nunca mais haverá cidade, maldição alguma. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E seus servos o adorarão. Aí quando a gente volta aqui um pouquinho na referência de Strong, sobre essa palavra adorarão, latreu, olha o que o evangélico James Strong diz. No Novo Testamento, somente com respeito a Deus é dada essa palavra, latreu. Não é dada a Jesus Cristo. Interessante, né, César? Se nós temos que adorar quem? O que o texto está dizendo aqui, somente para Jeová, não é para Jesus Cristo. Entendeu? Embora queira usar proscrinel, que a gente não entrou no detalhe, podia ser para outro ponto, né? Proscrinel significa referência, mas a palavra latreu, que pode ser traduzido como adoração, só é dada a Deus, não é dada ao Filho. Aí quando a gente vai no 9, ele fala, adora quem? No versículo 9 do capítulo 22, adora a Deus. Então, é isso mesmo, concordo com você. Quem tem que ser adorado? É o Deus, o Pai. Aí o próprio Jesus, em João capítulo 4, versículos 24 e 23, quando nós lemos ali, ele diz, no futuro adorarão a Deus. Então, nunca chega esse futuro? Sim, ele vai chegar aqui, ó, no livro do Apocalipse. Quando a gente vai aqui no capítulo 15, se eu não me engano, é o versículo 4, isso mesmo, capítulo 15, você pode comparar. Ó. Então, Jesus falou lá no passado, quando ele estava aqui há mais de 2000 anos, né, que no futuro, o verbo adorarão. Será que vão adorar ele? Jesus já está no céu. E quem continuar sendo adorado? Vamos lá? Quem não te temerá, ó Yahvé, e não glorificar teu nome? Porque tu és o santo e justo. Porque todas as nações virão e adorarão em tua presença. Pesado. Então Jesus falou do futuro. Esse futuro vai se estender mais para frente. E as pessoas continuaram adorando o Pai, não a ele. Então, você está certo, César. Só Deus só ser adorado. Mas quem? O Pai, não o Filho. Ele próprio adorava também. Aí você pode até falar, não, mas aí Jesus estava como humano. Eles esquecem de um detalhe. Quando cabe a eles, né, Jesus estava como humano. Não, aí ele estava como humano, por isso que ele foi adorar o Pai. Mas tem um detalhe que ele defende, que é a natureza, acho que é a natureza hipostática, né, que fala, que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Ora, o Deus e homem ao mesmo tempo não sabia o que estava falando então? Qual que é a natureza que ele estava defendendo, que estava mandando adorar o Pai? Era a natureza humana ou a natureza divina? Ele tinha duas consciências? Isso não faz o menor sentido. Você entendeu, César? Então é isso. Você está certo. Adorarão ao Pai no futuro, no sentido de culto. Bem claro. Para mim, tá bom. Pois não, Francisco. César. Pois não. Bom, vamos lá. É a minha última fala? Porque Sim. aí vai pro... Para você, né, responder ele, aí vamos para as considerações finais. Mas já? É 1h30 de debate, né? Nós já estamos a 1h24 e 43 segundos precisamente. Bom, vamos lá. A ideia do Latreia, do Prosquinel, do Lia, é uma discussão interessante e técnica, e infelizmente a gente não entrou nesse debate aqui agora. Dá outro debate, né, César? Mas só corrigindo, quando ele disse que o prosquinel é só reverência, isto, eu não sei como dizer isso de forma polida assim, isso é mentira, não é verdade. Não é verdade. E para provar que é mentira, o próprio texto que ele citou de Apocalipse 22:9, quando ele diz assim, quando o João ia adorar o anjo, você diz, não, adora Deus. Ali é prosquinel. Ali é prosquinel. Então, ali, ele está falando de uma prosquinel ali é adorar, que é a adoração verdadeira. Então, existe uma falácia, é que eu disse no começo, né, pra gente evitar, mas testemunho de Jeová geralmente chuta espantalhos. Então, vocês criam uma ideia e atacam essa ideia que vocês mesmos criaram, que você acabou de fazer. Então, você diz, não, porque latreia, porque... sempre você diz, não, vocês são aí formados, vocês são não sei o quê, tal. Eu percebo a sua como é que eu vou dizer assim, o seu desdém pela nossa formação, entendeu? Eu leio mesmo, Francisco, o texto original. Eu sou alfabetizado. Para a glória de Deus. Eu sou alfabetizado mesmo. Entendeu? Mas eu percebo que... Não, vocês aí que são aí, vocês não sei o que lá e tal. E aí você cita um texto, como na outra vez, você cita um texto truncado que não diz o que está dizendo. Ou você apresenta um documento que é falso. Como é que você consegue dormir à noite, cara? Se você é um servo de Jeová. Se você é um servo de Jeová e apresenta um texto
tem duas opções. Ou é ignorância, ou é falta de caráter. E aqui no capítulo 22, versículo 8, que você citou, está dizendo, não, adora só Deus, adora e tal, porque prosquinel é qualquer pessoa. Prosquinel significa reverência. Nós dois sabemos que o próprio capítulo que você citou ali é prosquinel, irmão. Capítulo 22, versículo 8. Eu me prostrei para adorá-lo, a palavra lá é prosquinel. Se você quiser, eu mostro aqui o texto para você, mas você diz, aí não, eu não sei ler hebraico, grego, não. Tudo bem, mas aqui a palavra é prosquinel, vai estudar. Pega esse texto que você citou, minha dica, e vai estudar. Estuda. Vê se lá é prosquinel. Se lá for prosquinel, derrubou o seu próprio argumento, que você montou em cima desse texto. É falacioso. Então, não é verdadeiro. Tá certo? Bom, eu acho que sobre esse negócio de adorar e do prosquinel, é isso. E em Hebreus capítulo 1, versículo 6, na tradução Novo Mundo das Escrituras, está dizendo sobre Jesus que todos os anjos de Deus o adorem. Tradução Novo Mundo das Escrituras, década de 50, capinha verde, você deve ter em casa essa Bíblia. E todos os anjos de Deus o adorem, para Jesus Cristo. É isso que eu queria dizer sobre isso. Obrigado.